Olá, boa tarde, tudo bem? Há dias que nós não estávamos por aqui, mas hoje nós resolvemos gravar uma live. Eu gostaria de falar sobre o que a Bíblia fala sobre dinheiro, o que a Bíblia fala sobre vida financeira. Nós temos a Escritura Sagrada como regra da Palavra de Deus. E o que a Bíblia fala sobre este assunto? Eu gostaria que você nos acompanhasse, estivesse conosco esses próximos minutos, onde nós estaremos tratando deste assunto. Eu gostaria que você convidasse alguém para ouvir este assunto e que você pudesse também retransmitir este assunto, essa live, a alguém que precisa ouvir sobre este assunto tão interessante. Então vamos lá. O que a Bíblia fala sobre dinheiro? O que a Bíblia fala sobre vida financeira? Sobre riqueza? Sobre valor? Muitas vezes quando a Bíblia vai se referir a dinheiro, ela vai falar de ouro, de prata. Então, o que a Bíblia fala sobre riqueza, sobre dinheiro, sobre finanças? Este é o nosso assunto nos próximos minutos. Falar sobre finanças parece ser algo assim, um pouco espiritual. Na verdade, o que acontece é que na prática não podemos ignorar o fato de que lidamos com esse assunto todos os dias, em tudo que vamos fazer, em tudo que vamos realizar, nós nos relacionamos com o dinheiro. Dinheiro fala muito na vida de uma pessoa. O dinheiro fala muito da vida de uma pessoa. E o dinheiro fala muito na vida de uma pessoa. O dinheiro manifesta-se como sendo senhor e a pessoa sendo escrava, ou a pessoa é senhor e o dinheiro é seu escravo. Em momentos nós servimos ao dinheiro, quando na verdade o dinheiro é um servo que deveria nos servir. É por isso que eu digo que o dinheiro fala muito da vida de uma pessoa e fala muito na vida de uma pessoa também. Quanto a Bíblia fala sobre o dinheiro? Anote aí. A Bíblia leva o dinheiro muito a sério. A Bíblia fala 215 vezes em fé. A Bíblia fala 218 vezes em salvação. A Bíblia fala 366 vezes não temas, não tenha medo. A Bíblia fala 2085 vezes em dinheiro. A Bíblia fala muito sobre o dinheiro. A Bíblia fala muito sobre o dinheiro, riqueza, mais do que sobre o inferno, sobre salvação, sobre perdão. Jesus falou 90 vezes sobre o dinheiro. Dos 107 versículos bíblicos do Sermão do Monte, que inclui o capítulo 4, 5, 6 e 7 de Mateus, 22 vezes Jesus se referiu às finanças, ao dinheiro. Das 49 parábolas contadas por Jesus, 24 delas fazem menção sobre dinheiro, sobre bens materiais, sobre ouro e prata. E há algumas questões fundamentais sobre o dinheiro. O que é o dinheiro? Deixa eu diminuir um pouco este fundo musical aqui. O que é o dinheiro? Qual é a sua natureza? Qual é a natureza do dinheiro? Para que serve o dinheiro? Quanto a Bíblia fala sobre dinheiro? Qual é a relação do dinheiro com a felicidade? O que Deus quer saber sobre o nosso dinheiro? Uma vida financeira
com sucesso depende de quê? Será que depende do dinheiro? Exclusivamente não. Mas você conhece alguém realmente feliz e ele não tem dinheiro? O dinheiro não pode ser o centro da felicidade, mas o dinheiro é um servo para qual nos serve e dele nos traz alegria. O que é o dinheiro? Não há uma definição bíblica exata. Você não vai encontrar biblicamente o que é o dinheiro. É um meio de troca que definimos como moeda. Isso sim, nós definimos como dinheiro. Um meio de troca que nós definimos como moeda. Nos tempos bíblicos, o meio de troca era o ouro, a prata, o cobre. Se cunhou moedas, denários. Depois da moeda cunhada, mais tarde, a moeda de papel. E depois, agora atualmente, os passes eletrônicos. Isso nós conhecemos como dinheiro. O dinheiro é uma cédula, ou um documento que indica nossas posses, e pode ser usada como meio de troca. Eu tenho algumas moedas, eu tenho algumas cédulas, e moedas também cunhadas. Interessante. Deixa eu mostrar algumas para você. Dólar cubano. Deixa eu fazer o inverso. A moeda de Moçambique. O euro, conhecidíssimo. Esse aqui é uma moeda da Inglaterra. Esta é uma moeda chilena, do Chile. Esse é o dólar conhecido, esse é o mais famoso dinheiro do mundo, né? Nós temos aqui o peso argentino, lindas notas. Aqui nós temos uma nota dos Emirados Árabes. Essa aqui é uma nota italiana. Essa aqui é uma cédula paraguaia, um peso paraguaio. Esse aqui é um boliviano, uma nota boliviana. Essa aqui é uma nota da Arábia, do Egito, é uma nota egípcia. Essa aqui é do Haiti, é uma nota, uma moeda haitiana. Esse é um dólar cubano. Esse também é uma nota cubana. São dois tipos de dólar que há em Cuba. E mais uma aqui. Essa aqui é japonesa. Então eu tenho algumas, além isso aqui em cédulas, e eu tenho algumas, mais umas dezenas e dezenas, em moedas, em cunha de prata ou outros metais. Mas o que é o dinheiro? Isso aqui só representa o dinheiro. O que é o dinheiro? Continuemos. Qual é a finalidade do dinheiro? Para que serve o dinheiro? Há alguma finalidade exclusiva para o dinheiro? Sim. Primeira, para servir ao reino de Deus. Porque Deus nos dá dinheiro, porque Deus se interessa em que possamos ter dinheiro para servirmos ao reino de Deus. Segundo, para que é dinheiro? Para que serve o dinheiro? Para servir a nós mesmos. E para que serve o dinheiro? Para servir o próximo. Então, para que finalidade Deus permite que tenhamos dinheiro? Nos abençoa para que tenhamos dinheiro, para servirmos o reino de Deus, para servirmos ao próximo e para servirmos a nós mesmos. Para isso, Deus permite que o dinheiro seja uma ferramenta, seja um servo na vida de um servo de Deus. Porque há uma finalidade. Eu posso servir a Deus, eu posso servir ao próximo e eu posso servir a mim mesmo com o dinheiro. Fazer com que o dinheiro venha nos servir. Qual é a natureza do dinheiro? A natureza do dinheiro é boa
ou é má? Nem boa e nem má. Em si, o dinheiro, sua natureza é neutra. Vai depender o que fazemos com o dinheiro. Vai depender de mim e de você. Qual é a natureza que está nos governando, esta vai influenciar sobre o dinheiro. Se eu tenho uma natureza humana, se eu tenho uma natureza diabólica, ou se eu tenho uma natureza divina, ou uma natureza animal, vai depender de qual natureza está dominando, governando a minha vida, esta vai influenciar sobre o dinheiro. A quem pertence as riquezas? A quem pertence o dinheiro? O que é nosso e o que é de Deus. Ageu 2:8 diz: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e aqueles que nela habitam. Em 1 Coríntios 4:7 diz: porque quem te fez diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Como se não o houveras recebido. Deuteronômio 8:1: todos os mandamentos que hoje vos ordeno os guardarei para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuís a terra que o Senhor jurou a vossos pais. A quem pertence a riqueza? A quem pertence o dinheiro? A nós ou a Deus? Ou que parte pertence a mim e que parte pertence ao Senhor? Isso nós vamos descobrir hoje. O senhorio de Deus é sobre e é absolutamente sobre todas as coisas, inclusive sobre as riquezas e os recursos. Deus tem todo o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. O profeta Ageu escreveu que o Senhor dos Exércitos disse: minha é a prata e meu é o ouro. Desde os tempos de Moisés havia compreensão que é Deus que nos dá força, que nos dá talento, que nos dá capacidade, que nos dá inteligência para adquirir riquezas, conforme Deuteronômio 8:18. Temos a promessa de suprimento de todas as nossas necessidades. Quando Jesus disse que deveríamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos seriam acrescentadas, já temos uma noção. Quem está no controle de tudo? Se eu busco o reino em primeiro lugar, ele acrescenta as demais coisas. Essas demais coisas, muitas delas, só são adquiridas se nós governarmos sobre o dinheiro. Em Filipenses 4:19 está escrito: o meu e o seu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Em Mateus 6:31-33, já citado em parte, Jesus disse: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nisso está o dinheiro, a riqueza, o ouro, a prata. Tudo está debaixo do senhorio, do governo de Deus. E Ele exige de nós um relacionamento, Ele exige de nós um comportamento, Ele exige de nós que observemos os princípios da sua palavra. E conforme nós vamos observando os seus princípios, seus preceitos, seus juízos, sua lei, Ele vai liberando sobre nós as demais coisas. Então, dinheiro, riqueza, valores, é uma régua na vida de um cristão. Ela vai aferindo, ela vai medindo, ela vai conferindo
se o que eu e você estamos praticando está dentro do padrão. E conforme nós vamos sendo aprovados, Deus vai acrescentando o nosso quinhão. Deus vai acrescentando a nossa parte. Deus vai acrescentando as nossas medidas. Temos a promessa de suprimento de todas as coisas. Para nossas necessidades existe uma promessa de Deus. Deus supre cada uma das nossas necessidades. Todo necessário nos serão acrescentados. Vou repetir. Deus supre cada uma das nossas necessidades. Todo o necessário nos serão acrescentados. Veja o que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dá de pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem glórias a Deus. E nós temos desejos. Desejos pelas riquezas, desejos pelo amor, e os desejos e o amor ao dinheiro. Presta atenção. Não podemos confundir os nossos desejos. Desejos pelas riquezas e o amor pelo dinheiro pode ser uma coisa perigosa. 1 Timóteo 6, 7 a 9 diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isto contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Pastor, então eu não posso ser rico? Pode. O que você não pode fazer, o que você não pode é desconhecer os princípios que te levam a uma verdadeira riqueza. Porque quem desconhece os princípios da palavra de Deus e vive de uma outra forma procurando chegar a ser rico, facilmente cairá em concupiscências loucas, em desejos desenfreados, porque concupiscência é um desejo descontrolado, é um desejo excessivo, é um desejo sem controle. Então, para obter fins, muitas pessoas vão ignorando os meios, e os fins não justificam os meios. Deus quer fidelidade, Deus quer lealdade, Deus quer integridade, Deus quer que andemos em justiça, Deus quer que guardemos os princípios, Deus quer que guardemos os mandamentos, Deus quer que andemos segundo a sua palavra. Então, se com a obediência, com a fidelidade, com a lealdade, eu alcançar a riqueza, essa riqueza me servirá. Eu continuarei servo de Deus e a riqueza sendo meu servo. Mas se eu seguir a concupiscência, os desejos desenfreados, com o desejo de riqueza, eu posso deixar de ser servo de Deus e passar a ser servo das riquezas, servo de Mamon. Então, 1 Timóteo 6, de 7 a 9, ele está declarando: nada trouxemos, nada vamos levar. E ele diz mais, versículo 10: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade,
a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Ei, homem de Deus, mulher de Deus que me ouve, Deus espera que nós venhamos fugir da concupiscência, nós venhamos fugir de permitir que riqueza, que dinheiro, que posse, que coisas materiais possa estar em primeiro lugar. Ele espera que o amor a Deus, o amor ao reino de Deus, o amor à justiça, o amor às coisas do Espírito, do reino, esteja em primeiro lugar. E que dinheiro seja apenas ferramenta que nos sirva para que melhor possamos servir a Deus. E ele diz, homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a paciência, segue a mansidão. Ei, ninguém ou poucos hoje estão vivendo piedosamente, pensando em dividir, pensando em servir, pensando em alcançar o que tem menos que você. Todo piedoso não fica olhando apenas para quem está na frente e para quem tem mais que você. Um homem piedoso sempre olhará para trás e vai reconhecer que existe muitos que têm menos do que eu, que têm menos que você. Então nós vamos estender a mão, nós vamos servir, nós vamos dividir, nós vamos distribuir, porque isto é reino de Deus. E se Deus quer que nós venhamos dividir muito, Ele vai acrescentar a nossa medida. Se Ele quer que nós venhamos servir a muitos, Ele vai aumentar a nossa riqueza. Então eu vou permanecer na fé, no amor, na paciência, guardando os princípios e esperando a manifestação do reino de Deus e da bênção de Deus sobre a minha vida. Ainda sobre o desejo, as riquezas e o amor pelo dinheiro. Nada trouxemos, nada havemos de levar. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Paulo continua em 1 Timóteo 6, 17 a 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, avarentos, gananciosos, nem tenha esperança na incerteza das riquezas. Qualquer riqueza, por mais que ela seja grande aos olhos humanos, ela é incerta, ela pode se extinguir, ela pode acabar, ela pode terminar. Então Deus está dizendo, olha, diga aos ricos que não põe a sua confiança nas riquezas, mas põe a sua confiança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que façam bem, enriqueçam com boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. E ele continua, nada trouxemos, nada vamos levar. Ele alerta, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele também afirma, a riqueza é instável, o aprazimento deve vir de Deus. Eu devo ter prazer, ter alegria, independente do que eu possuo. Se eu tenho dinheiro, estou alegre com Deus. Se eu não tenho dinheiro, continuo alegre com Deus. Se eu tenho saúde, estou alegre com Deus. Se não tenho saúde, estou alegre com Deus. Se eu estou vivendo em paz, estou alegre com Deus. Se estou em guerra, estou alegre com Deus. Tendo ou não tendo, em primeiro lugar é Deus. O aprazimento deve vir de Deus. Eu tenho que ter prazer na lei do Senhor, independente do estado, da quantidade, quando eu tenho na conta bancária. Tendo prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem e dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará.
Ei, prosperidade não está em quanto eu tenho na conta, quanto é o meu olerite, quanto eu tenho de bens materiais. Prosperidade está ligada ao prazer, à lei de Deus. Ter prazer em obedecer, ter prazer quando Deus diz não, ter prazer quando Deus diz sim, ter prazer quando Deus diz espera, ter prazer quando Deus diz olha calma, ter prazer quando Deus diz cala, ter prazer quando Deus diz humilha, ter prazer quando Deus diz faça. Ter prazer nas ordens de Deus. O dinheiro será seu servo quando o seu maior prazer for agradar a Deus. Eclesiastes 5:10 diz: quem amar o dinheiro jamais dele se fartará. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Quem ama o dinheiro, por mais que tenha. Um exemplo, nós estamos aí acompanhando o nosso governo, acompanhando o desenrolar de investigações como a Lava Jato, o Petrolão, o Mensalão e outros. Veja que o mínimo que muitos políticos roubaram dava para viver 10 vidas. Bem, mas ele não se saciou. Então eles querem roubar mais, e roubar mais, e roubar mais, e ter mais, e ter mais, e ter mais. Por quê? Quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Se você tiver 1, quer 10, se você tem 10, quer 100, se você tem 100, quer 1000, se você quer 1000, tem 1000, quer ter 10 mil, se tem 10 mil, quer ter 100 mil, se tem 100 mil, quer ter 1 milhão, quer ter 2 milhões, quer ter 10 milhões, quer ter 1 bilhão, e assim por diante. Quem é vencido pelo dinheiro se torna escravo dele. Nunca está satisfeito com a quantidade. Mas quem é servo de Deus e usa o dinheiro como ferramenta, como um servo seu, esse, com qualquer quantia, vivendo em qualquer nível, ele é feliz. Ele tem alegria. Vamos seguir. Vamos relembrar o que Paulo falou. Nada trouxemos, nada vamos levar. Ele também alerta: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele também afirma: a riqueza é instável, ela pode desaparecer, mas o aprazimento deve vir de Deus. Então ele alerta, Salomão alerta em Eclesiastes: o dinheiro, as riquezas nunca se fartam. Aí vem o mestre dos mestres, mais sábio que Salomão, mais sábio do que Paulo, Jesus Cristo, diz em Mateus 19:23: em verdade, vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Que rico ele está falando? Ele está falando de alguém que ama as riquezas mais do que ama a Deus. Ele não está falando que se você tiver R$1 milhão, será mais difícil para você entrar no reino dos céus do que quem tem R$100. Não é disso que ele está falando. Existem pessoas que todo o seu capital não é R$100 e ele está amando, dominado, governado por aquele dinheiro. Existem pessoas que têm milhões, muito capital, no entanto, o amor dele vem em primeiro lugar a Deus, e ele sabe que o dinheiro é uma ferramenta, é um servo dele para ambos servirem a Deus. Vamos seguir. O que podemos falar agora sobre dinheiro emprestado, sobre dívida, sobre fiador? Eu tenho alguns conselhos para você. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Preste atenção, irmão, irmã. Cuidado com a dívida. Hoje, não posso dizer com exatidão, mas muito mais de 80% da sociedade deve, de alguma maneira deve. Eu trabalhei no banco há alguns anos e eu tenho dados aqui recentes de 2017, 2018. Mais de 87% dos veículos circulando hoje tem dívida. Mais de 80% das pessoas têm o seu nome comprometido, enrolado, envolvido em algum tipo de crédito, e alguns créditos que já se tornaram dívidas porque estão em atraso. Quase todos os brasileiros
quase todos, quase mais de 100 milhões de brasileiros têm o tal infeliz cartão de crédito. Cadê o meu? Parece que perdi o meu. Não, cadê você? São tantos, mas ele está por aqui. O que é o cartão de crédito? Cartão de crédito eu costumo definir assim, é isso aqui. Eu costumo definir assim: cartão de crédito, comprar o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho. Cuidado, quase 50% dos brasileiros de alguma forma estão devendo ao cartão de crédito, a bandeirinha Visa ou a uma outra bandeira Mastercard e outras. Por quê? Porque o dinheiro, não papel, não cédula, o dinheiro eletrônico, plástico, ele não é visível. E nós gastamos com facilidade. Gastamos mais do que podemos. E eu quero dizer uma coisa. A Bíblia nos dá um conselho de Romanos 3:8. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Não deveis. Está no mesmo peso de não matar, não roubar, não adulterar, não mentir, não cobiçar. Por que não observamos isso? Por que devemos? Por que a igreja está sem autoridade? Eu te pergunto, vá convidar o credor que você está com a prestação atrasada, com o empréstimo atrasado, convide ele para servir o seu Jesus. Convide ele a ir à sua igreja. Vá lá pregar para ele, vai lá orar pela cura dele, vê se você tem autoridade para isso. Cuidado! Muitos estão vencidos pelo dinheiro, estão amarrados por mamon, estão no controle das riquezas. Pastor, eu não tenho nada, eu só tenho dívida. Pois é, dívida faz parte de riqueza. Dívida é uma herança maldita. Porque quando alguém deixa uma herança, ela pode ser ativa ou passiva. E muitos herdaram uma herança passiva. O que ele tem? Dívida. Quem está no controle? Mamon. Pastor, mas e esta pessoa não tem nada, é um miserável, é um pobre, é um endividado e é mamon que está sobre ele? Sim, porque o desejo de mamon é tirar você do controle de Deus, está no controle dele. Então a pessoa frauda, mente, corrompe, ela sonega o imposto, ela não dá os tributos a Deus, ela faz o jeitinho brasileiro, ela de alguma forma manipula para adquirir riqueza. Enquanto você estiver fazendo isso, não é Deus que está sob o controle da sua vida. Então é mamon que está te controlando. E o alvo de mamon não é apenas te empobrecer. Ele te oferece. Ele te oferece de maneira que você, às vezes, procura o caminho mais fácil para crescer. Quantos crentes sonegando impostos? Quantos crentes fraudando? Quantos crentes que não devolvem os tributos a Deus? Você está achando que essa pessoa está no controle de Deus? Está servindo ao reino de Deus? Não, não, não. Esta pessoa está servindo a Satanás, a mamon, as riquezas. Então ele oferece, uma vez que você agora desistiu, uma vez que você agora não tem Deus em primeiro lugar, agora ele vai te levar à falência. Ele vai te levar à derrota, para que você seja sempre escravo dele. Você nunca viu alguém suicidando porque tem muito dinheiro. Mas você vai encontrar pessoas suicidando porque perdeu parte, metade, ou perdeu sua riqueza. Você nunca vai ver alguém matando porque ganhou 100 reais. Mas eu já vi uma pessoa degolar o outro, quase arrancou a cabeça aqui na praça da minha cidade para receber 5 reais. Ele comprou uma faca de 10 reais para matar o seu amigo, ou, entre aspas, que lhe devia 5 reais. É nisso que está o domínio de mamon. Talvez você diga, eu nunca vou matar por dinheiro, mas mente quando recebe o troco a mais e não devolve. Mas furta quando encontra um valor perdido e não procura o dono nem um órgão público para devolver o objeto roubado ou perdido.
Você diz, não, eu nunca vou ser dominado por mamon, mas você nunca consegue pagar o seu aluguel em dias. Seu mercado está atrasado, seu nome está no SPC. E você acha que quem está no controle da sua vida é Deus? Eu acho que você precisava aprender mais coisas comigo. Não pessoalmente, mas de onde eu tenho extraído. Não deveis nada a ninguém. Todo devedor está no governo de Mamon. Então vamos continuar falando sobre dinheiro emprestado, sobre dívidas, sobre fiador. Provérbios capítulo 6, de 1 a 5. Filho meu, se ficaste fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca, faz, pois, isto agora, filho meu, e livra-te. Já que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te, e importuna o teu companheiro, não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Ei, conselho de Salomão, se livre das dívidas. Se livre, se você ficou fiador de alguém, se livre. Eu que vos falo, já paguei enxoval inteiro de alguém que ia casar, porque confiei, fui lá e fui fiador do infeliz. Nem eu nunca comprei o sofá que eu paguei para outro, a geladeira, o guarda-roupa, a mesa de cozinha. Eu nunca tive semelhante, mas paguei para alguém porque fui fiador. E não só isso, já emprestei dinheiro sem garantia em nome do amor. O ano passado eu rasguei 97 mil reais. Dinheiro que eu ia anotando aqui, como aqui, ó, não vou deixar você ler, mas aqui é nome de alguém. 100 reais para um, 60 reais para o outro, 125 reais para o outro, mais 100 reais, mais 550, mais 50, isso é só os que estão aqui. Sem contar os que estão numa caixinha ali, que a pessoa chega e diz, pastor, meu aluguel, pastor, minha luz, pastor, eu não tenho, meu salário está atrasado. E aí, eu vou te mostrar outra caixinha. Eu tenho outra caixinha aqui, ó, dinheiro, ó, 279, 1.500, 500, 736, 600, deixa eu te falar mais, 500, 3.500, 7 mil, 15 mil, 10 mil. Pastor, você é louco? Eu tô te falando, vem aqui ver minha caixinha. O ano passado eu peguei essa caixinha e ó, rasguei 97 mil que comeram do meu dinheiro, das ofertas que eu ganhei, dos dízimos que eu ganhei. Emprestei em nome do amor. Crentes vagabundos, safados, sem vergonha, que me pediu dinheiro emprestado para pagar o leite e não me pagou. Ei, essas pessoas não estão livres porque não me pagaram. Pastor, se eu não perdoa, está perdoado, não depende do meu perdão para ele ser livre, depende dele vir, se humilhar, não dormir, não fechar os olhos enquanto não arrancar o perdão. Mas as pessoas não vão atrás do credor e faz isso que Salomão falou. Essas pessoas não vão para frente. Elas têm oportunidades novas, elas têm empregos novos, elas têm novos salários, mas elas não conquistam, elas não realizam, elas não se completam. Por quê? Porque ficou algo preso lá atrás, elas estão dominadas, elas estão escravizadas, elas estão debaixo de um jugo da riqueza, do jugo de Mamon, porque ficou devendo. Oh, Jesus, tem misericórdia de quem está me ouvindo. Eu e minha esposa, eu e a Rosana, nós já chegamos a ficar 12 dias comendo água, jejuando para não comprar fiado, para não ter dívida em mercado, para não ter dívida em loja, para não ter dívida de calçado, para não ter dívida em farmácia. Nós chegamos a ficar 12 dias. E isso aconteceu por vários meses. Durante os 4 anos nós lutamos até que nós saímos das dívidas e nunca mais compramos fiado. Tem mais de 20 anos que eu não compro fiado. Hoje eu entendo de uns anos para cá porque é que Deus me levou a ter uma agonia tão grande quanto a dívida. Por que a dívida me incomodava? É porque Deus queria que eu tivesse autoridade para hoje estar falando para você.
filho meu, se ficaste por fiador, se você ficou devendo, se você se livra dessa coisa, se livra de Mamon, você não está debaixo do governo de Deus. Provérbios 11:15 diz: de certo sofrerá severamente aquele que ficar por fiador do estranho. Mas o que evita a fiança estará seguro. O que evita dever estará seguro. A Bíblia também vai nos recomendar um assunto muito interessante. Quando se fala de dízimos e ofertas na Bíblia, está falando de dinheiro. Em Gênesis 14, de 18 a 20, vai registrar que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Há um princípio. Você quer começar a governar sobre Mamon? Você quer tirar o seu pescoço da dívida? Você quer sair debaixo do jugo da escravidão de Mamon, que oprime, que destrói, que divide, que quer levar você à miséria, à pobreza, à morte? Faça uma aliança com Deus. O exemplo nosso de fé é Abraão. Mas eu não posso imitar Abraão porque Abraão creu. Não! Eu tenho que imitar Abraão no que Abraão fez, porque a fé deve ser acompanhada de obras. Se Abraão creu em Deus e entregou a 10ª de tudo, eu também, para governar sobre as riquezas, para governar sobre Mamon, eu preciso começar imediatamente a entregar a 10ª de tudo a Deus, daquilo que eu recebi. Provérbios 3:9 diz: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ei, você quer vencer Mamon? Você quer governar sobre a miséria, sobre a pobreza, sobre a escassez? Sobre esse espírito que Jesus disse que você não deveria servir a Ele, Ele é um Senhor. A riqueza é um Senhor e você deve servir a Deus e não a riqueza. Como eu faço? Honre a Deus antes de honrar o seu nome. Honre a Deus antes de honrar o credor. Quando eu receber o primeiro valor que eu receber, eu vou tirar o de Deus primeiro. Porque tudo que eu receber de Deus, o dele vem junto. Há uma parte chamada Corban, que a minha consciência já sabe. Eu recebi 20, 2 dos 20 já é de Deus. Além dos 2 que já é de Deus, eu vou honrar a Deus, porque agora eu ainda tenho 18. Eu ainda vou tirar uma parte e vou dar a Deus como uma oferta, uma primícia. O primeiro é de Deus. O primeiro abençoa o que eu vou colher. O dízimo presta conta do que eu colhi. Quando você fizer isso, você começará a ter autoridade sobre Mamon. O espírito de Mamon leva o homem a mentir, leva o homem a roubar, leva o homem a enganar, a trapacear, a sonegar e a muitas outras coisas. Então Malaquias 3:8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Quem não devolve dízimos, primícias e ofertas, ainda está debaixo de uma influência de um governo chamado Mamon. Vou fazer uma live uma hora só sobre Mamon. Mamon é um espírito terrível, é um espírito dominador, é um espírito de miséria. Ele é tão terrível que ele dá ao rico muito dinheiro fraudado, mentido, sonegado, mas não lhe dá saúde para desfrutar. Conheço muita gente que tem dinheiro e sobrevive a bolachinha, água e sal e leite. Está cheio de enfermidades, não pode desfrutar do dinheiro que ele adquiriu.
Porque Mamon é terrível. Ele escraviza uma pessoa. E tem pessoas que é tão miseráveis, tão pobres, tão escassos, que eles só têm dinheiro. Não tem alegria, não tem saúde, não tem paz, não tem comunhão, não tem alegria, não tem felicidade. Por quê? Porque Mamon os iludiu e eles pegaram um caminho de um desejo tão grande de ter, que nem a parte que pertence a Deus eles têm coragem de devolver. Ainda que eles sabem que vai ficar com 9 das 10 partes, mas eles preferem comer a de Deus também. Isso é prova de que essas pessoas podem estar na igreja, podem ocupar cargos, podem ter ministérios, podem exercer dons, mas eles não servem a Deus, eles servem a Mamon, eles servem ao dinheiro, porque a quem você dá o seu tributo, a este é seu Senhor. A quem você dá o seu dízimo, a este você serve. E se você não entrega fielmente a Deus, saiba que você já está servindo a Satanás, está servindo ao dinheiro. Então, uma recomendação: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, trazei as suas primícias, trazei as suas ofertas. Por quê? Porque eles estão roubando nos dízimos e nas ofertas. As ofertas estão falando da primícia, da oferta alçada, está falando da oferta de ação de graça. E você não pode ficar mais debaixo do jugo de Mamon. Gênesis 14, Abraão dá o dízimo a Melquisedeque. Provérbios 9, ao Senhor as primícias. E isso tudo redunda em fartura. Em Malaquias diz que as promessas de Deus é de proteção quando formos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Proteção contra quem? Contra Mamon. Mateus 23, 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dizimam a hortelã, o endro, o cominho, e desprezam o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Eles deveis fazer isto, sem omitir, sem esquecer aquelas. Devemos praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Sim! Isso é muito importante. Não podemos deixar de cumprir com esse princípio. Mas não podemos esquecer dos dízimos e das ofertas. Mas também não vale nada você entregar dízimos e ofertas e não praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Porque são em conjunto, uma engrenagem que funciona, e assim você toma autoridade e poder sobre Mamon, sobre as riquezas, e você se torna um genuíno servo de Deus. Então, há muito mais o que poderíamos falar, mas o tempo não nos ajuda. Eu preciso ir ao hospital agora, orar por alguém que está em coma, orar por alguém que está hospitalizado. Peço a sua oração também. Agora, depois das 4h30, das 16h30, eu vou entrar na UTI e ordenar que a morte saia do corpo de uma mulher. Esta mulher entregou uma oferta há uns anos atrás no altar onde sou pastor. Um dia ela apareceu na minha casa com 2 homens para buscar o dinheiro de volta, buscar a oferta de volta. Esta mulher é uma empresária, ela tinha de certa forma algum governo sobre o dinheiro, algum patrimônio. Em poucos anos, eu estou falando do final de 2014, nós estamos em 2019, hoje ela não tem nada. Não é maldição minha ou de ninguém. Ela foi vencida por Satanás, ela foi vencida por Mamon. E esta semana ela teve 1 ou mais infartos e está hospitalizada. E os seus filhos que servem a Deus comigo me pediram que fosse lá. Eu peço que você me ajude em oração. Eu vou tirá-la de lá.
pelo poder que há no nome de Jesus. E eu sei que ela terá uma oportunidade de se retratar com Deus, não só nesta área, mas em todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe. Eu estou vendo aí algumas pessoas que estão assistindo. Rose Moraes, a minha mãe Virgínia, a Patrícia Moura, ao pastor Juarez de Oliveira. Ô meu amigo, que saudade de você. Aparece no Mato Grosso, pastor Juarez. A Aninha, o Márcio Luquezzi e muitos outros aqui, não vou conseguir falar o nome de todos. Monize, saudade de você, casou, sumiu, né? Sumiu não, mudou-se para Minas Gerais. Que Deus te abençoe, Monize. Feliz por saber que você vai ser mãe. Que Deus abençoe o seu fruto, que a sua descendência seja poderosa na terra. Sei das suas faltas e sei das suas virtudes, mas poucas pessoas, Monize, têm sede e amor às coisas de Deus e a vontade de servir a Deus que você tem. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. A todos que acessaram ou vão acessar esta live, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.